Olá, alunos e alunas! Na aula de hoje, vamos estudar estequiometria, os casos especiais. Hoje, falaremos sobre as reações com excesso de reagentes. A necessidade de verificar a existência de excesso ocorre quando, em uma reação, são fornecidas as quantidades de dois reagentes. Ao colocá-los em contato, pode acontecer de suas quantidades não se encontrarem em proporções apropriadas. Para que não reste nenhuma quantidade de substância alguma, sem participar da reação, faz-se necessário o cálculo do reagente em excesso e do reagente limitante. Então, se no enunciado do exercício tiver a quantidade de dois reagentes, desconfie. Há um reagente em excesso e um reagente limitante. O que é o reagente limitante? O reagente limitante é o reagente em falta, o fator limitante da reação. Ele determina a quantidade máxima de produto que pode ser formado. Ou seja, ele comanda toda a reação, pois no instante que ele acaba, o reagente limitante acaba, a reação será interrompida. Os reagentes em excesso não são totalmente consumidos na reação, por se apresentarem em maior proporção. O reagente em excesso, portanto, ele é consumido até que o reagente limitante acabe. Esses conceitos eles são muito importantes na indústria, quando se deseja garantir o total aproveitamento de uma matéria-prima, especialmente daquelas de maior custo econômico, de modo que não haja falta ou desperdício durante o procedimento. O enunciado do exercício diz: qual a massa de reagente em excesso, sabendo que 8,4 gramas de gás nitrogênio reagem com 2,5 gramas de gás hidrogênio? Primeiro de tudo, a gente vai buscar as massas molares lá na tabela periódica. Muitos exercícios eles já apresentam os dados das massas molares como eu apresentei aqui. Então, a massa molar, ou seja, a massa por mol do gás nitrogênio é de 28 gramas para cada 1 mol. A massa do gás hidrogênio, 2 gramas para cada 1 mol. E a massa da amônia, do NH3, é 17 gramas para cada 1 mol. Como proceder para verificar se existe reagente em excesso? E no caso afirmativo, como identificá-lo? O primeiro passo é escolher arbitrariamente um dos reagentes. No caso aqui, eu vou escolher o H2. E a partir da sua quantidade, calcular com o auxílio da estequiometria a massa do outro reagente, no caso aqui, o N2. Então, eu utilizei a massa molar na minha linha de comparação, que é a primeira linha da regra de 3, eu utilizei a massa molar do gás hidrogênio, conforme os dados da tabela. A massa molar do gás hidrogênio é de 2 gramas para cada 1 mol. Como eu tenho 3 mols envolvidos nessa reação química, eu tenho que pegar a massa e multiplicar por 3, que serão 6 gramas. Isso equivale a 28 gramas, que é a massa do gás nitrogênio, massa molar do gás nitrogênio. Tudo isso vai ser comparado com a segunda linha da regra de 3, que é a linha em que a gente vai apresentar os dados do enunciado do exercício, no caso aqui 2,5 gramas de gás hidrogênio, e aí a gente vai encontrar o valor de X gramas de gás nitrogênio necessário para reagir totalmente com 2,5 gramas de gás hidrogênio. O valor encontrado foi de 11,6 gramas de nitrogênio. Se a quantidade calculada foi igual à fornecida, não há excesso de nenhum dos reagentes. Esse não é o nosso caso. Se a quantidade calculada for maior que a quantidade fornecida, significa que há excesso do reagente. E esse é o reagente limitante. Então, significa que há excesso do gás hidrogênio e o reagente limitante é o gás nitrogênio. Então, esse é o reagente limitante. Por outro lado,
Eu vou calcular escolhendo o gás nitrogênio e agora eu vou obter a quantidade de gás hidrogênio necessária para consumir totalmente 8,4 gramas de gás nitrogênio. Então, vou montar a regra de 3. Na primeira linha, eu tenho os dados de comparação, que são dados da tabela periódica, dados das massas molares. E na segunda linha, os dados do enunciado. 8,4 gramas de gás nitrogênio precisam de Y gramas de gás hidrogênio. A quantidade de gás hidrogênio necessária para reagir totalmente com 8,4 gramas de gás nitrogênio é de 1,8 gramas. Então, agora eu posso calcular, comparar com os dados do enunciado. Se a quantidade calculada for menor que a fornecida, significa que há excesso desse reagente, que é o gás hidrogênio. Então, nesse caso, esse é o reagente em excesso. E como no enunciado ele pediu a massa de reagente em excesso, então eu vou fazer 2,5 gramas, que é a massa de gás hidrogênio fornecida no enunciado, menos 1,8 gramas, que é a massa calculada. 0,7 gramas é a massa de gás hidrogênio que sobrará, que estará em excesso. Alguns exercícios podem exigir a massa de um dos produtos. Para calcular, simplesmente utilize os cálculos estequiométricos e a massa do reagente limitante. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem quimicar comigo.